do ensino médio, do ensino fundamental, do ensino básico, de modo geral, porque eu acho que o nosso país, especialmente, ele carece muito de incentivo para que os alunos possam entrar na universidade e construir ciência, né? O Brasil, atualmente, é um exemplo de como a gente precisa de cientistas para resolver problemas práticos. A gente está vivendo uma pandemia onde todo o conhecimento científico acumulado durante décadas está sendo utilizado para desenvolver uma vacina. Então, eu acho muito importante a gente divulgar a ciência desde a base, essa ciência da universidade, também para as escolas, para ter um objetivo, uma intencionalidade dos alunos quando entrarem na universidade. Então, terem uma ideia do que querem fazer já na universidade, né? Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer ao professor Leandro pelo convite, a todos da escola do Apolônio Salles, do Arém Apolônio Salles. Essa iniciativa é muito importante, na minha opinião, para o desenvolvimento da ciência e para a popularização da ciência na nossa sociedade. Por quê? Eu acredito que todos temos a intenção de aprender, de ter conhecimento, mas o mais importante é a gente ter esse conhecimento para se desenvolver enquanto sociedade, não apenas a um nível acadêmico, ser um intelectual, mas sim contribuir para o desenvolvimento da nossa sociedade. E eu acho que o conhecimento é a porta de entrada para todo o desenvolvimento que a gente precisa, né? Então, vou começar aqui minha apresentação. Inicialmente, eu gostaria de mencionar que eu dividi minha apresentação basicamente em 3 partes. Um pouco eu vou falar da história, um pouco do fundamento das ciências forenses, e especificamente da química forense, porque eu acho importantíssimo a gente mencionar a história. Depois eu vou falar um pouquinho sobre algumas aplicações e, por fim, eu vou dar alguns exemplos do que a gente está fazendo dentro da universidade, pois eu acho importante. A gente já pensa em resolução de crimes, mas nem sempre foi assim, porque forense em si, ela não é uma ciência, ela é um conjunto de ciências, tá? Então, inicialmente, o que é que a gente sabe? A gente sabe que a ciência forense como um todo, ela é uma reunião de técnicas, conhecimentos científicos dados no sentido de resolução de crimes, para resolver diferentes tipos de crimes, não apenas aqueles crimes que a gente imagina mais objetivos, como assassinato, mas também como rastreamento de dados, análise de DNA que a gente necessita para identificar um determinado indivíduo, digitais, enfim, existem inúmeras aplicações vindas de diferentes áreas, seja da química, da biologia, da física, da matemática. Então, todas as ciências da antropologia, todas as ciências, elas contribuem, de certa forma, para a ciência forense e a resolução de crimes, dependendo do tipo de crime que a gente está imaginando, certo? Então, eu gostaria, já de início, mencionar um livro que eu acho muito interessante, esse Química Forense Experimental. Ele é um livro brasileiro, ele reúne várias técnicas experimentais utilizadas na Polícia Civil, na Polícia Federal, e também técnicas que não são utilizadas, mas que têm aplicações práticas na resolução de crimes. Então, essa ideia de você ter um livro, uma formação já para você poder estudar e ter uma ideia do geral de como se trabalha química forense no nosso país, eu acho muito interessante, especialmente um livro em português, pois a literatura, em grande parte de ciências forenses, ela é uma literatura que vem importada, né, vem de outros países. Muitos países estão mais à frente do Brasil e importam e exportam conhecimento na área de forense, mas chegou a nossa hora de conseguir construir ciência e química de alta qualidade, técnicas experimentais, para contribuir para a Polícia Civil e Federal na resolução de crimes, tá? Então, importante, o primeiro passo sempre é um livro. A gente ter um livro é um caminho que a gente consegue seguir. Então, é uma direção que nos dá, tá? Bem, da origem das ciências forenses,
Na era medieval, a gente sabe que era um período nubloso, nublado, onde a gente não tinha tantas certezas sobre a ciência, pois nem todo conhecimento ele era um conhecimento popular, dividido com todos. Então, era uma coisa muito mais direcionada, muito mais oculta naquela época. Todo o conhecimento de modo geral, todas as ciências de modo geral, certo? Mas esse pesquisador, o Mathieu Orfila, esse pesquisador ele é considerado o pai da toxicologia forense. Por que, que ele é considerado o pai da toxicologia forense? Se já existiam uns estudos de toxicologia, que são os estudos da detecção de venenos e os efeitos deles em animais, tá? Então, essa ciência ela já existia, só que a partir do tratado dos venenos, como é a tradução livre desse livro dele, a partir desse momento, começou-se a direcionar a ciência para a resolução de crimes. Então, a toxicologia, a análise de venenos, ela foi tendo uma direção para a resolução de crimes. E essa consulta, essa aceitação da ciência dentro da investigação formal das polícias é um marco na história da ciência forense, especialmente no caso do Mathieu Orfila. Então, isso aconteceu em 1840. O tratado em si ele não tinha grande repercussão, grande importância no mundo da forense, até que, em um momento, em 1840, um caso de uma esposa que assassinou o marido, ele ganhou repercussão e ganhou espaço dentro da investigação forense, dentro da investigação formal, para que ele pudesse ter a aceitação da polícia, dos investigadores, certo? Dentro de uma investigação formal. Então, a ciência entrar dentro de uma investigação formal ainda era uma coisa muito difícil de acontecer. Bem, em 1840, Marie Lafarge, ela utilizou-se de um veneno chamado arsênio. O veneno arsênico, ele é inodoro, ele não tem sabor e ele não tem cor. Então, era um veneno perfeito. Ela foi dosando esse veneno na comida do marido dela, para ele ir sendo envenenado aos poucos e parecer que tinha sido uma morte natural. Só que, como já era comum ter esse tipo de assassinato por venenos na época, a polícia resolveu investigar, especialmente porque ela recebeu uma grande quantia em dinheiro, um dote, após a morte do seu marido. Então, o que foi que a polícia resolveu fazer? A polícia resolveu fazer um teste que era conhecido, então, o teste de James Marsh, o teste de Marsh, que foi desenvolvido por James Marsh e o Mathieu Orfila. Porém, esse teste tinha dado negativo, nesse caso específico. E consultaram o Mathieu Orfila. Eles tinham o teste, eles fizeram esse teste, mas eles não conseguiram chegar a uma conclusão, porque eles não conseguiam estipular uma rota, um método científico para aplicar a técnica. Então, consultaram o Mathieu Orfila, ele utilizou-se desse sistema como está exemplificado aqui, tá? Ele utilizou-se desse sistema, onde ele tinha um conhecimento que, quando você passa o gás arsênico por uma alta temperatura, ele vai acabar depositando uma quantidade de arsênio metálico em qualquer superfície lisa, como, por exemplo, o vidro. Então, ele fez essa detecção do arsênio dentro dos resíduos deixados pelo marido da Maria Lafarge. O que ele conseguiu identificar? Ele viu que existia arsênio no intestino, nos pratos, nos talheres e em vários outros instrumentos de cozinha que estavam ali espalhados por toda a casa. Então, essa reunião de informação foi o que possibilitou a polícia dizer, de forma indireta, que ela havia envenenado o esposo dela. E o mais interessante é que isso abriu portas. Por quê? Antes, a ciência ela era consultada apenas para resolver crimes. Mas depois desse ponto, o Hans Gross ele desenvolveu não apenas
não apenas uma colaboração com digamos assim, não apenas uma colaboração com a polícia, mas sim ele desenvolveu uma ideia, um princípio da investigação forense, onde a polícia iria já em campo com a ideia de coletar evidências que pudessem ser analisadas por cientistas. Então, a partir desse momento foi criada uma rotina, uma lógica de investigação, e esse Hans Gross foi considerado o pai da criminalística. A criminalística é a ciência que estuda é, é, todas essas investigações que a polícia necessita fazer, desde análises químicas até a avaliação da cena do crime de forma subjetiva, visual, todo aquele roteiro que a polícia necessita fazer para resolver algum crime. Depois, outro marco muito importante na história das ciências forenses veio com o Edmond Locard. Esse foi o primeiro cientista que construiu um laboratório voltado especificamente para resolver crimes. Então, era o laboratório de criminalística. Ele construiu esse primeiro laboratório em um departamento de polícia, numa quadra de um departamento de polícia, em 1910. Então, vejam que tem aí uns 60, 70 anos de distância entre o primeiro caso que teve grande repercussão até a instalação do primeiro laboratório para resolver especificamente esse tipo de crime. Então, a ciência ela foi evoluindo, mas a passos lentos, porque a ciência sempre necessitou de aceitação. Sempre teve gente que duvidou que a ciência podia ser aplicada em casos práticos, em casos reais. Tá? Bem, ele é um dos fundadores da Academia Internacional de Criminalística e o princípio de Locard, o princípio da troca de Locard, até hoje é utilizado por muitos cientistas para justificar uma ação, um crime, perante uma corte judicial. Então, qual é o princípio que ele criou? Ele criou o seguinte princípio: dada uma cena de crime, todo indivíduo que passar por essa cena de crime, ele vai ter ou deixado algum resíduo ou levado alguma coisa da cena de crime com ele. Cabe às ciências forenses investigar minuciosamente uma cena de crime para identificar todas as evidências, ver se alguém passou por ali, levou alguma coisa ou deixou algum resíduo, justificar isso cientificamente e elaborar um laudo para a justiça poder avaliar se realmente um determinado indivíduo participou de um determinado crime. Então, essa ideia, essa conjuntura, essa lógica de investigação forense, ela foi sendo montada aos poucos, né? O princípio Locard, ele é um marco simplesmente porque ele estipulou, além do que já tinha, além daquela rotina, ele estipulou, olha, existe uma lógica na investigação e a gente sempre tem que buscar o meio científico e não apenas uma explicação qualquer para o fato ocorrido. A gente precisa ter provas científicas, tá? No próximo ponto agora, eu gostaria de trazer alguns exemplos de como a ciência vem sendo aplicada dentro da forense. Então, alguns exemplos de ciências forenses, como, por exemplo, a toxicologia forense. Bem, a toxicologia ela se dedica a analisar, detectar, identificar substâncias que são quimicamente tóxicas para o ser humano, para os animais, de modo geral. Então, em uma investigação policial, a procura de uma substância tóxica é o papel da toxicologia nessa investigação. Tá? Mas aí a gente fica com aquela dúvida: o que seria uma substância tóxica? Toda substância tóxica é ilegal? Então, já em 1440, em 1520, mais ou menos, meados de 1520, o Paracelso, ele formulou entre seus textos uma frase que até hoje é muito famosa e muito divulgada. Todas as substâncias são venenos, não existe nenhuma que não seja. A dose correta diferencia o que é um remédio e o que é um veneno. A gente sabe muito bem disso, como, por exemplo, as vacinas. As vacinas, elas carregam o agente, que ele seria maléfico, mas ele está enfraquecido para que a gente possa criar anticorpos e se defender
decimal. Então, essa história de qualquer substância pode ser um veneno é uma grande verdade. O que diferencia uma substância tóxica ou não, certo? É a legalidade dessa substância. Então, quando a gente faz a ideia, quando a gente pensa na toxicologia, na investigação de toxicologia, a gente sempre busca uma droga que seja ilícita, ilegal. Então, por isso que a gente tem laboratórios que produzem drogas legais, que são os remédios, tá? Então, existem essas drogas legais, que pode acontecer o abuso de drogas, e nesse caso você teria um excesso de uma droga, e um crime, por exemplo, ele não seria imputado a ninguém, ou quando você tem uma droga que é ilícita, proveniente de um laboratório ilegal, certo? Agora, esses laboratórios legais e laboratórios ilegais, eles compartilham de uma coisa em comum, a ciência. Vamos imaginar, por exemplo, um laboratório de produção de drogas, um laboratório clandestino. Esse laboratório clandestino, ele não é simplesmente um amontoado de substâncias que se misturam e geram um produto, uma droga ilícita. Ele é um compilado de informações científicas, alguém que planejou, que pensou. Então, temos uma mente brilhante por trás do crime, certo? Esses laboratórios ilegais, eles são, sim, frutos de algum conhecimento científico, certo? E cabe à polícia rastrear qual é esse tipo de laboratório, como eles estão produzindo, quais as rotas químicas que eles estão utilizando para produzir essas drogas. Então, isso faz parte da toxicologia forense também, não apenas a identificação de venenos, mas também de drogas ilícitas, tá? Aqui eu queria só trazer um exemplo, porque esse é um fato curioso. Eu não sei se todos assistiram a série Breaking Bad, mas esse personagem, ele era um químico famoso, um professor de químico simples, comum, e ele entrou no mundo das drogas e produziu drogas ilícitas com fins próprios, né, com interesses próprios. O final foi trágico, obviamente, né, mas isso incentivou muitos traficantes a produzir uma droga similar à droga do seriado, certo? Da cor azul. Isso aqui é uma ficção, certo? Que está influenciando na realidade. Só com um fato bem curioso. Esses cristais azuis que tinham lá na série eram todos falsos. Não existe essa droga azul da forma que ele propõe, certo? Existe a coloração da droga que se torna azul. Aqui está um exemplo de uma apreensão na Polícia Rodoviária do Rio Grande do Sul, que fez de alguns cristais dessa droga ilícita, que é uma metanfetamina. Tá? Então, a polícia vem trabalhando nesse sentido para identificar a droga, qual tipo de conhecimento científico foi utilizado para poder identificar laboratórios. Os laboratórios, eles precisam de muitos materiais, muitas coisas específicas para a produção de drogas. E a polícia tem uma inteligência para rastrear esse tipo de produtos, a venda e distribuição desse tipo de produtos. Bem, outra área muito importante da ciência forense é a papiloscopia. Acho que todo mundo aqui já viu falar de a análise das impressões digitais, certo? Então, a gente sabe que nas nossas impressões digitais, nós temos pequenas elevações nos dedos, nos pés também, nas mãos, que são as impressões que identificam cada indivíduo, tá? Aqui à esquerda vocês têm esse quadro, que ele mostra os exemplos de padrões que podem ser encontrados nas digitais. Então, um perito forense ele vai investigar todos esses padrões em uma digital para poder identificar um possível criminoso. Para identificar as digitais em um objeto de cena de crime, existem várias técnicas, como, por exemplo, aqui um que eu trouxe, a utilização de luz polarizada. Quando você emite uma fonte de luz polarizada sobre uma impressão digital em um ambiente controlado, você consegue identificar o padrão da digital luminescendo, certo? Então, você tem uma reflexão da luz e você consegue identificar essa digital e fazendo a identificação de todos esses padrões aqui, você pode comparar com um banco de dados
e dizer, olha, essa digital pertence a alguém que já foi fichado na polícia e que tem esse padrão de digital aqui. Antigamente era feita uma comparação visual, hoje em dia o sistema eletrônico, você faz uma comparação computadorizada, certo? Mas as digitais nem sempre elas são visíveis e exigem outras técnicas, como por exemplo a do pó revelador. Esse pó revelador, ele é para levantar, no jargão da polícia, levantar digital. Levantar quer dizer você marcar se tem alguma digital aqui, como por exemplo, você bater um pouco de pó revelador com um pincel sobre o material suspeito. Nesse caso aqui temos um becker onde foi posto uma digital, ele põe um pouco desse pó, depois vem com a fita e simplesmente coloca em cima e levanta a fita, e dessa forma você levanta a digital, como está mostrado aqui. Para poder fazer essa identificação. Existem também outros métodos que são, esse método aqui eu acho muito interessante, porque ele é um método que dá para utilizar como um trabalho experimental dentro do laboratório mesmo de química. Qualquer laboratório de química, é muito comum a gente ter cristais de iodo. Eu vim ter cristais de iodo já na universidade, mas nas escolas, nos EREMs atuais, pelo menos que eu saiba, tem alguns EREMs que possuem alguns reagentes químicos, como por exemplo o iodo. E dá para fazer esse tipo de teste aqui, com ambiente controlado, obviamente, pois iodo não é um pouquinho tóxico, tá? Mas, enfim, o que importa aqui é o seguinte, um material com impressão digital, ele pode ser armazenado dentro de um recipiente contendo cristais de iodo. O iodo tem uma propriedade muito interessante, ele tem a capacidade de sublimar, que é transformar-se do estado sólido diretamente para o estado de vapor ou gás. Tá? Esse gás de iodo ele vai se prender à gordura da digital. Nós expelimos sempre líquidos e gordura da impressão digital. E assim consegue-se fazer a formação, a marcação da impressão digital e fazer uma revelação de digital. Esse é o experimento que eu vim ver na universidade, mas que é muito interessante. Outra área da investigação forense é a balística. A balística ela se prende mais no estudo no estudo do disparo de uma arma de fogo e todas as suas implicações, que seriam desde a investigação da arma, do projétil e da composição química e do rastro químico deixado pelo disparo da arma de fogo. Então, por exemplo, nessa imagem aqui eu tenho, aqui no canto superior, eu tenho a parte interna do cano de um revólver. Essas ranhuras que vocês estão vendo aqui, elas são padrão em um tipo de arma específico. Então, todas as armas daquele tipo, ela vai ter sempre o mesmo padrão. Então, só identificando a ranhura que tem nenhuma munição, através da investigação, da observação da bala, já se diz que tipo de arma que disparou aquela bala, o projétil. O próprio projétil já tem uma numeração que dá para você fazer a rastreação do resíduo desse projétil e você dizer que tipo de arma que foi utilizada em uma determinada ação, tá? Mas esse estudo é muito interessante porque o padrão de detonação de um projétil, ele já vai lhe dizer qual tipo de projétil se tratava. Então, vamos imaginar que um determinado grupo da polícia sempre utiliza um tipo de munição. Então, você pode diferenciar se um tiro foi disparado pela polícia ou se for uma munição que não é de venda restrita à polícia, de venda para civis, por exemplo, que tem um porte de arma. Ou então é um desvio de munição. Todas essas investigações são muito importantes do ponto de vista forense. Então, quando a gente sempre vê na TV, né, que vai ser feita análise balística. A análise balística ela vai influenciar muito na direção da investigação do crime. Por quê? Porque você vai poder dizer se a bala veio de um revólver da polícia, de um bandido, se aquela munição era de uso restrito, se a munição era do exército,
você pode dizer que distância foi dado o tiro, qual era a intenção do tiro, certo? Então, tem muita informação que o próprio perito vai utilizar para investigar e solucionar um crime. Dando continuidade a essa ideia de investigação da balística, do resíduo de tiro, aqui que entra a parte química mais interessante que eu acho. Todo disparo de arma de fogo, como vocês podem ver nessas duas imagens à esquerda, todo disparo de arma de fogo, ele deixa um resíduo de gás e vapor e resíduos sólidos muito grande para trás. Então, todo disparo de arma de fogo vai deixar um resíduo na mão de quem atirou, não só na mão, mas principalmente na mão de quem atirou e provavelmente de quem recebeu o tiro ou o objeto que recebeu o projétil. Então, uma área muito interessante para se estudar é o gunshot residue. Essa área, ela basicamente estuda todos os tipos de resíduo que cada bala deixa. Então, cada tipo de projétil, cada tipo de bala, ela vai deixar um tipo de resíduo diferente, tá? Então, utilizando o microscópio de varredura, é possível coletar o material das mãos de suspeitos, tá? Então, coleta o material da mão de suspeitos e faz uma análise visual das imagens obtidas. Então, tendo uma imagem como essa, a gente pode identificar diferentes padrões de resíduo. Por exemplo, esse padrão esférico, perfeitamente esférico aqui, ele é típico de manganês e potássio. Esses dois metais, eles são encontrados em um tipo, uma classe específica de projéteis. Essa classe específica de projéteis, ela pode ser de uso exclusivo de uma determinada corporação. Ou, por exemplo, no caso do Brasil, a gente tem que um estado usa um tipo de arma, outro estado usa outro tipo de arma. Então, você pode definir se a munição ela veio de um estado ou do outro. Isso é importante quando você tem o mistério, o sigilo sobre um crime. O mistério. Você não sabe se o crime aconteceu no estado ou em outro, regiões de fronteira, isso é muito comum de acontecer, tá? E tem outro fato interessante: existem os tipos de munição chamadas munições limpas, que são munições não tóxicas, e tem as munições tóxicas, como, por exemplo, as que contêm chumbo, antimônio, bário e outros metais. Essas munições, elas estão caindo em desuso, tá? E esses tipos de metais aqui são os mais fáceis de identificar numa prova de balística. Aqui, a partir daqui, os metais começam a ser mais difíceis de serem identificados. O padrão deles é mais difícil de ser identificado. Então, vai necessitando de que a tecnologia vá avançando para que a gente possa desenvolver uma técnica nova capaz de identificar a munição, tá? Então, eu vou mostrar um exemplo mais à frente de como a universidade, um grupo de pesquisa nosso, está trabalhando nesse sentido, de mostrar, de desenvolver uma técnica mais eficiente que essa convencional. Um dos últimos exemplos que eu queria dar para vocês aqui é dos explosivos, tá? A avaliação de explosivos é uma das grandes áreas da polícia, especialmente a Polícia Federal, em grandes eventos, tá? Esse símbolo aqui, eu deixei esse símbolo porque ele exemplifica o que seria um explosivo. Então, em todo ambiente que você vê isso, é um local explosivo, é um local de perigo. Existem diferentes tipos de explosivo, desde granadas, bombas, dinamites, enfim. Cada tipo de explosivo vai ter uma aplicação diferente, tá? Nem todo explosivo tem uma aplicação ilícita. A maioria dos explosivos que são utilizados hoje tem a utilização lícita, tá? O desvio desse tipo de explosivo ou a produção deles de forma clandestina é que é investigado pela polícia, quando acontece algum crime, claro. Bem, os explosivos, por exemplo, eles podem ser utilizados na construção civil, seja para detonação, para abertura de detonação de pedras, detonação de prédios, ou também para atentados terroristas.
E o que diferencia um explosivo de um para um explosivo de uma outra atividade? Basicamente, nada, pois os explosivos que são utilizados de forma lícita são praticamente os mesmos utilizados de forma ilícita. Cabe identificar qual explosivo é utilizado em um determinado atentado. Então, aqui estão os três tipos mais comuns de explosivos. À esquerda, vocês têm o trinitotoluil, que é o TNT, a dinamite convencional de construção civil. Essa dinamite, ela tem uso menos restrito, pois toda construtora tem o porte, pode conseguir comprar esse tipo de material, certo? Mas ele também é um dos materiais mais desviados para a utilização em arrombamento de carro forte, de caixa eletrônico. Então, esse tipo de, de, de explosivo é o mais comum rastreado pela polícia, pois ele é o que é mais difícil de você identificar de onde veio, uma vez que ele é muito comum, e é o mais utilizado por criminosos. Baixo custo e fácil de você conseguir ele de forma ilícita. Muitas construtoras desviam esse tipo de explosivo. E a polícia investiga, consegue rastrear o lote e muitas vezes consegue prender os envolvidos nesse tipo de crime. Ah, o outro tipo esses outros dois tipos de explosivos aqui, eu deixei eles separados, eles são similares, pois são explosivos plásticos utilizados de forma restrita, certo? Então, aqui, apenas exércitos têm acesso e alguns tipos de polícia, algumas classes de polícia têm acesso a esse tipo de explosivo, pois eles são altamente eles são altamente explosivos. A ativação deles pode ser elétrica ou por calor, tá? E o poder de detonação deles é muito grande, muito mais alto que o do TNT, por exemplo. Essas estruturas, a diferença entre uma estrutura e outra é basicamente o que é colocado junto do explosivo. O explosivo em si, nos dois compostos, é o RDX, que é esse composto aqui, o ciclometril trinitotramina. Enfim, essa estrutura aqui bem complexa, tá? Essa estrutura, ela é fácil de ser identificada, tá? E muito fácil de ser rastreada. Então, ela é menos comum em crimes, só que ela é mais comum em atentados terroristas, pois tem um grande potencial explosivo, certo? E elas geralmente são mais difíceis, difíceis de manipular. Então, são dispositivos mais inteligentes que são desenvolvidos com esse tipo de explosivo para atentados terroristas, explosões de magnitudes maiores que o TNT. Então, dificilmente um atentado terrorista vai estar utilizando TNT. Eles sempre vão estar utilizando esses explosivos que têm maior poder destrutivo, tá? Bem, o que parece? Parece que tudo já foi feito da ciência forense. Quando a gente pensa assim, já tem toxicologia, já tem papiloscopia, já tem investigação de sangue, já tem tanta coisa dentro da ciência forense, e como é que a gente ainda vai contribuir com alguma coisa? Parece que está tudo pronto, né? Bem, não é bem assim. Existe muita dúvida sobre o que ainda falta fazer. Seja no estudo das munições, não existe três tipos de bala, existem inúmeros tipos de munição, de inúmeras utilizações diferentes, de inúmeras composições. No caso de documentos, existem diferentes tipos de fraudes que não são detectáveis ainda. Na análise de sangue, existem várias falhas durante o processo que ainda precisam de correção para você ter uma certeza do crime, facilitar o trabalho dos peritos, pois hoje em dia uma investigação pode demorar muito tempo devido à demora de fazer todas essas análises, os custos de análise são altos. Também tem, por exemplo, as identificações de roças de maconha, que são muito caras de ser feitas, então é mais um prejuízo que a polícia tem que arcar para poder identificar esse tipo de plantação, tá?
Então, existe uma demanda muito, muito grande mesmo por técnicas que sejam mais rápidas, mais eficientes, mais efetivas. E é nesse ponto que a universidade vem sendo inserida, especialmente nos últimos anos. Pois antes, a gente tinha lá no início, quando eu comecei a falar aqui, um cientista, ele era o cara que tinha maior conhecimento da área de toxicologia, ele era consultado para resolver um crime. Hoje em dia, muitos cientistas, muitos químicos, trabalham objetivando a resolver um tipo de caso criminal. Então, você tem o conhecimento científico sendo utilizado para resolver crimes, tá? Então, se inverte um pouco o papel. Antes, a polícia exigia, tinha que ir atrás do cientista, fazer consultoria e tudo mais, e hoje em dia a ciência está sendo já direcionada para ajudar os peritos, tá? Então, aqui eu gostaria de dar só alguns poucos exemplos do que a gente vem fazendo dentro da universidade, seja meu trabalho ou trabalho de colegas, como eu vou mostrar agora para vocês. Bem, só um conceito que eu acho essencial para a gente conseguir entender os exemplos que eu vou trazer de agora por diante. Veja, toda imagem digital, ela é formada por 3 canais de cores: o vermelho, o verde e o azul, certo? A decomposição dessas 3 cores, a decomposição delas, ela mostra os 3 canais que juntos formam qualquer uma das cores que você imaginar, tá? Então, a combinação dessas 3 cores vai gerar qualquer cor que você imaginar. Estou falando de imagens digitais, tá? Por isso que não é o verde no lugar do amarelo ali. Enfim, então qualquer imagem digital, a gente tem 3 canais para ser investigado. Então, imagina que cada canal dá um tipo de informação sobre um objeto específico, tá? Quimicamente, esse mesmo conceito está sendo utilizado atualmente, o conceito de imagem. Agora temos as imagens químicas. As imagens químicas, elas são muito interessantes. Veja, lá a gente tinha que uma imagem, ela pode ser decomposta nos 3 canais: vermelho, verde, azul. Agora, vamos imaginar que uma imagem, ela pode ser decomposta em vários canais químicos, informações químicas. E essas informações são compiladas em um gráfico como esse. Esse gráfico aqui, ele representa essa molécula que vocês estão vendo aqui. Essa molécula, ela tem um padrão que é seguido nesse gráfico. Agora, imagina que na imagem a gente pudesse ver onde que está essa substância aqui. A gente poderia, por exemplo, tirar uma imagem de um ambiente e poderia identificar uma substância ilícita, simplesmente porque a gente vai ver um padrão, em algum momento, um padrão químico de uma substância dentro da imagem. Então, se uma imagem ela tem vários pixels, certo? Como aqui, várias linhas de pixels, em alguns pixels a gente pode identificar uma determinada substância, lícita ou ilícita. Então, a ideia de você ter uma imagem química de um ambiente, ela é muito interessante. Lembrando que a gente tem as imagens RGB, as imagens digitais, que a gente consegue enxergar, tá? E tem aquelas imagens ocultas. Eu acho que todo mundo já viu aqui visão de infravermelho, uma questão, em muitos filmes eles mencionam isso. Ah, temos visão de calor, visão de infravermelho. Na verdade, aquilo ali é só utilizando uma coisa diferente da imagem visível que a gente tem. A gente tem a imagem visível e existem outros tipos de imagem. Uma imagem visível, uma imagem ultravioleta, uma imagem de infravermelho, uma imagem chamada Raman, certo? Imagens de raio-x. São imagens que com os olhos a gente não vê, mas utilizando uma técnica química, a gente pode rastrear o perfil químico das substâncias e ter uma imagem química. Então, esse conceito é muito importante porque é tudo que eu vou mencionar de agora por diante, tá? Então, imagens químicas. Bem, o primeiro exemplo que eu queria trazer aqui é um trabalho da Marcela, da professora Marcela Albino. Esse trabalho é uma colaboração com vários cientistas do Brasil e de fora do Brasil, tá? Onde se utilizam marcadores
luminescentes para munição. A ideia é você criar vários tipos de marcadores que são quimicamente diferentes. Então, vamos imaginar que cada munição daquela, que antes eu não podia diferenciar porque a composição é idêntica, mas agora eu vou colocar compostos orgânicos, que dá para a gente variar bastante a composição e criar vários tipos de munição. Aí a gente utiliza essas imagens para identificar qual é aquela substância química orgânica que está presente naquela munição. E onde entra o material luminescente. Como vocês podem ver na imagem aqui, o material luminescente, colocado em determinada situação, condição experimental, ela tem o poder de luminescer, ou mostrar uma coloração. E isso torna a análise muito mais fácil, pois você consegue identificar visualmente onde está o resíduo. Você não precisa mais varrer toda a área da mão do suspeito, toda a arma, todo o ambiente. Você tem uma visualização clara de onde tem resíduo de tiro. Tendo em vista que você tem o resíduo de tiro, aí você vai precisar utilizar aquela imagem química para ver quais compostos estão presentes naquela substância e você dizer, olha, esse tipo de munição aqui é uma munição exclusiva da Polícia Civil. Ou então dizer, olha, essa munição aqui ela é da Polícia Civil da Paraíba, ela é uma munição da Polícia Civil de Pernambuco, ela é uma munição do Exército. Então, a ideia é você criar marcadores químicos para todos os tipos de munição e criar uma rastreabilidade. Então, se você identificar o resíduo, você vai identificar diretamente, não, se não for suspeito, objetivamente, você vai conseguir identificar de onde veio a fabricação daquela munição, pelo menos. Isso já é um grande avanço para os peritos criminais. Bem, aqui, como eu estava dizendo, se você tem uma imagem, você pode pegar o material, fazer análise química delas, daquela imagem química, identificar o padrão químico do espectro aqui, daquele gráfico que eu tinha mostrado antes. Aí você diz, olha, cada uma dessas três substâncias aqui, que vocês estão vendo, cada uma delas tem um perfil do gráfico. Se o perfil é diferente, tá? Se o perfil aqui, por exemplo, esse perfil, ele condiz com essa substância, aí você diz, olha, essa substância aqui é aquela que foi colocada na munição que foi, sei lá, para Paraíba. Se o padrão químico aqui condizer com essa molécula, aí você diz, olha, essa molécula aqui, ela foi colocada na munição que foi para o estado do Pará. Então, assim, você vai diferenciando uma munição da outra e criando a chamada rastreabilidade da munição. Tá? Isso é importantíssimo hoje na química forense. Bem, outro exemplo que eu queria dar era o uso para identificação de fraudes em documentos. Eu vou trazer um exemplo bem simples aqui. Nesse exemplo, eu gostaria de mostrar dois casos muito comuns em adulteração de documentos. É muito comum em adulteração de documentos, especialmente de papel de cheque, adicionar zeros ou puxar uma vírgula ou adicionar um número, completar um número. Então, adicionar texto é muito comum. E em documentos de em documentos de empresas é muito comum rasurar os textos para ocultar uma informação, ocultar uma assinatura, por exemplo. Então, esses dois casos aqui, por exemplo, eles foram estudados por uma colega minha do meu laboratório. Ela fez vários padrões desse tipo aqui, tanto de adição de texto quanto de rasura, de sobrescrever um texto, tá? Ela fez aquela imagem química com a câmera, isso aqui é uma câmera que, essa especificamente está na Unicamp, mas a gente tem aqui no nosso estado, no Embrapa, fez a imagem química, fez a avaliação das imagens e identificou os padrões de cada tinta utilizada. Então, se a tinta utilizada para o 10 e para o 0 forem diferentes, a gente poderia enxergar isso aqui. Em imagens diferentes, a gente conseguiria separar em imagens diferentes cada um dos textos diferentes, tá? Partindo da mesma imagem, a gente cria duas e separa. No caso da rasura, a mesma ideia. A gente cria numa imagem o que foi rasurado e na outra imagem
o rabisco que foi utilizado para rasurar ele, porque pode ser também uma rasura ou pode ser escrevendo algum texto importante por cima. Então, esses dois casos foram estudados e um resultado que foi obtido foi mais ou menos esse aqui. Por exemplo, aqui a gente vê claramente, no caso de rasura, que o texto escrito por baixo era esse 9944 e o texto escrito por cima era só essa ranhura feita com outra caneta. Então, supondo que tenha um caso sendo investigado onde tem uma destruição de uma assinatura ou então sobrescrição de um número em um documento, você faz essa imagem, separa as duas imagens de uma tinta e de outra tinta de caneta, e você consegue ver qual o texto que está por cima, qual o texto que está por baixo, e dizer qual era o texto original, identificando assim uma fraude documental. Outro tipo de fraude que foi estudado foi, por exemplo, a adição de zeros. Aqui é só um exemplo desse número 20 aqui. Claro que, vendo assim, parece muito óbvio, mas é porque a gente traz esses exemplos para deixar mais claro possível da eficiência da técnica. Aqui, claramente, a gente vê que esses dois zeros foram colocados de forma criminosa sobre o número 20. Então, aqui a gente vê um claro exemplo de adição de texto. A ideia, como eu disse novamente, numa imagem você vê um texto, na outra imagem outro texto, certo? Para poder identificar esse tipo de fraude. Então, esse é um trabalho que foi publicado pela doutora Carolina Silva, a minha orientadora, e o Ricardo Saldanha Honorato, que eu esqueci de mencionar, que estava no trabalho anterior. Ele é um grande colaborador, é um policial da Polícia Federal, ele é um grande colaborador com o nosso grupo de pesquisa, onde ele sempre traz problemas para a gente tentar solucionar utilizando esses métodos químicos, tá? E sempre com participação internacional. Nesse caso, do José Manuel Prats e do Alberto Ferrer. Agora, um trabalho que eu desenvolvi, que é a identificação de sangue em cenas de crime, tá? Então, aqui, eu vou trazer um exemplo que eu venho trabalhando, estou trabalhando nele recentemente, que, vamos imaginar assim, existe um crime, o perito vai lá, identifica evidências, manchas de sangue em tecido, em vidro, enfim, em diferentes materiais, leva a amostra para o laboratório e faz uma análise. E confirma ou não a presença de um suspeito. Mas e qual seria esse suspeito? Muitas vezes o suspeito é um animal. Então, a ideia do meu trabalho, a motivação do meu trabalho, foi desenvolver uma técnica capaz de ir numa cena de crime, com aquela mesma câmera que eu falei antes, fazer uma imagem e definir, olha, aqui é sangue humano, aqui é sangue de animal e aqui é outra coisa que não é sangue, tá? Para poder agilizar o processo de investigação. Então, aqui só um exemplo. Eu peguei tecidos de várias cores, de tonalidades diferentes, e coloquei manchas de sangue, fiz as imagens da mesma forma, aquela imagem química, e tendo preparado as imagens do sangue, eu também preparei de várias substâncias que não são sangue, e também de sangue de animal. Por quê? Porque aí eu poderia diferenciar todas essas substâncias que têm coloração parecida com sangue, todas as substâncias que são sangue, animal e humano, e diferenciar o que é sangue humano do que é sangue animal. Então, nesse trabalho aqui, por exemplo, a ideia foi o seguinte, dado um monte de imagens que eu tenho de várias substâncias, será que eu consigo, utilizando a imagem química, ver o perfil espectral, o perfil daquele gráfico lá, o perfil químico, e identificar onde que está o sangue? A resposta é sim. Nesse caso aqui, onde eu tinha sangue humano, tá vendo que estão vendo os pixels em vermelho? Todos esses pixels em vermelho aqui foram aqueles pixels ditos como sendo sangue humano. Já aqui nessa outra imagem aqui de uma mancha, a gente vê o sangue de cabra, onde a gente vê só alguns poucos pixels sendo um pouco confundidos. Então, eu desenvolvi essa técnica capaz de diferenciar sangue humano de sangue de cabra, sangue de cavalo, batom, molho shoyu, vinho tinto, vinagre, ketchup. Então, todas aquelas substâncias que poderiam ser sangue. Isso com uma imagem.
Então, utilizando a técnica que a gente desenvolveu, a gente aplica ela e agiliza o trabalho do perito criminal. Ele não precisa mais coletar a amostra para levar para o laboratório, fazer teste químico, fazer teste de DNA, fazer um monte de medidas, certo? Dispor de um técnico extremamente capacitado para fazer as análises e obter um resultado. Aqui, apenas com um modelo matemático que eu criei de classificação, você vai lá, tira a imagem e já identifica as manchas. O último exemplo que eu quero trazer aqui para vocês, para não me alongar mais, é sobre a identificação de cannabis sativa. Como eu disse, é um problema a identificação de roças de maconha. Por quê? Porque o perito precisa subir numa aeronave, sobrevoar uma área muito grande, identificar possíveis possíveis plantações de cannabis. Depois que ele chega no local, marcou todos os pontos de GPS, vão lá, mandam drones, tiram fotos RGB, fotos digitais comuns. O perito analisa uma por uma de quilômetros quadrados, não apenas uma imagem, várias imagens, tá? Demora meses fazendo essa análise para então marcar uma operação de corte, onde eles vão lá descer com a aeronave, cortar e queimar toda a cannabis. Isso demora muito. Então, a gente propôs um método automático. Nesse método automático, a gente pega as vegetações todas que tem na região, a cannabis pelo meio, e tenta diferenciar uma da outra. Ou é cannabis, a maconha, ou é outra planta. Fazendo a mesma ideia, com aquela imagem, fazendo o estudo da imagem e tentando diferenciar o perfil químico de uma planta da outra. E aqui um resultado só do meu trabalho. Por exemplo, aqui temos outras plantas e aqui temos a cannabis, a maconha, sendo classificada. O que deveria ser e o que é. Então, a gente tem uma ótima precisão. A gente vê que consegue classificar, consegue identificar todo o padrão da folha. Aqui é a mesma coisa. Identifica-se o padrão das folhas, tá? E dessa forma a gente poderia aplicar isso de forma automática. Então, imagina que agora você só precisa enviar uma câmera num drone, varrer uma área enorme e tentar utilizar esse modelo que eu criei de previsão. Esse é um modelo matemático-químico, tá? Esse modelo químico aqui, eu consigo dizer onde está a cannabis e onde que é outra vegetação, de forma básica, praticamente automática. Então, é praticamente instantâneo a detecção da cannabis. Então, você pode fazer tanto a detecção, a identificação, quanto a operação de corte no mesmo dia. Isso aqui é um trabalho que a gente publicou, tá? Eu coloquei lá aqui porque, novamente, gostaria de mencionar a participação do perito, o Ricardo Saldanha Norato, e do José Manuel Amigo, que é um parceiro que ele já veio para o Brasil e ele colaborou bastante quando eu estava em Copenhague. Por fim, gostaria de agradecer a todos os meus colegas do grupo de pesquisa lá de Recife, da UFPE, a minha orientadora, ao Ricardo, aqui o Ricardo Norato, que é o perito, aos dois colaboradores internacionais, o José Manuel Amigo e o Rasmus Bro, que são parceiros lá da Universidade de Copenhague, ao André, que é um pós-doc pesquisador que agora está nos Estados Unidos, mas contribuiu grandemente no meu trabalho, Maria Júlia, que ajudou nas análises, e, claro, agradecer a todos os órgãos de fomento, as universidades envolvidas na pesquisa, a Polícia Federal, ao meu laboratório, a escola Apolônio Salles pelo convite, a Leandro e a todos vocês por terem guardado toda essa atenção durante a minha apresentação. Muito obrigado e agora aberto a perguntas. Nossa, que apresentação! José Francielso, ele realmente é um grande pesquisador, né, na área forense, contribui bastante para a Polícia Civil daqui de Pernambuco, a Polícia Federal, né, com sede em Brasília. Eu lembro do nosso programa Ciência Forense, que vale a pena a gente agradecer, né, Francielso, que nos formou, né, formou você, me formou também, a professora Marcela Albino, né, que a gente foi muito feliz nesse edital, nesse programa, em que a gente conseguiu fazer diversos trabalhos, né,
Eu trabalhei com a parte de construir dispositivos, né, e você com o seu laboratório, né, a parte de análise, que inclusive, sempre quando vou no laboratório de vocês, o LAC, eu sou muito bem recebido, né, um laboratório que contribui bastante, né, para a ciência forense aqui em Pernambuco, juntamente também com o laboratório, né, Terra Rara, né, que inicialmente, há mais de 10 anos atrás, com a pesquisadora Marcela, começou a trabalhar aí com um marcador de tiros, né? E aí a gente, a partir desse trabalho, veio crescendo e foi observando aí a necessidade de trabalhar com forense, né? Como você disse, será que acabou por aí? Não, né? Eu percebi, né, a demanda da ciência forense quando eu comecei a trabalhar isso no meu doutorado, né? Esse grande desafio. E foi a partir disso, quando comecei a desenvolver o meu dispositivo, que foi voltado para a área de documentoscopia, né, foi que eu percebi aí a grande necessidade. Só abrindo um parêntese para vocês terem noção, em relação ao prejuízo a documentos, são mais de 461 bilhões de euros, né, só com fraudes em documentos. Então, quanto mais a ciência vai se desenvolvendo, né, a tecnologia vai se desenvolvendo, né, vai havendo a necessidade, sim, né, de a gente trabalhar junto com a ciência. Né. Um pouco... A gente está caminhando ainda, né, no Brasil, né, mas a gente está crescendo bastante. Leandro, se eu puder. Pode sim. Só mencionando, você mencionou o projeto Proforense, né? Esse é um edital que ele foi a primeira vez que a ciência brasileira investiu diretamente na ciência forense, para aplicações forenses. Então, antes a gente fazia pesquisa em forense, mas desviando um pouco de os editais, eles financiavam um projeto de pesquisa que a gente tentava trazer para a forense. Mas agora o projeto em si, ele já é aplicado para forense, os editais são aplicados em forense, então é a primeira iniciativa voltada diretamente para esse tipo de ciência. Então é um início que a gente está fazendo na ciência forense para a gente parar de comprar a ciência, certo? E financiar o desenvolvimento da ciência do país. Então acho muito importante a gente não só importar tecnologia, importar ciência, importar pesquisadores. Não, o mais importante é a gente formar e desenvolver ciência e tecnologia no nosso país. Então, é válido todo tipo de contribuição que a gente puder dar para resolver os inúmeros problemas, seja na forense ou em vários outros problemas, né? Então, era só isso, Leandro. E são vários problemas, né? Inclusive, a ciência forense está aí, né? Aberto para pesquisadores, né, de várias áreas, né? Quando a gente fala em forense, não só está relacionado à química, à biologia, né? Todas as outras áreas, engenharia, etc. Você falou na questão da luminescência, né? Eu estou fazendo só essa introdução para fazer esse apanhado que eu acho importante, né? Quando a gente fala de luminescência, eu falo isso para meus alunos, a gente fala de um modelo atômico de Bohr, né? A interação da luz com a matéria. Foi por isso que, quando o Francis Elso ele fez as suas análises, ele consegue sim identificar, né, diferenciar uma amostra da outra, porque a interação da luz com aquela matéria ela se dá de forma diferente. Então, o retorno, né, que a gente chama de emissão, que é o retorno, que a gente enxerga a luz diretamente, a emissão, ela é diferente para cada material. Né? E a gente vê isso lá no básico, lá no primeiro ano, né, dependendo aí da escola, a gente já começa a ver isso no modelo atômico de Bohr. E também é interessante, quando a gente fala do RGB, que é exatamente o que o Francis Elso ele trabalha, a gente fala da mistura do vermelho, verde e o azul, que são exatamente as três cores. Onde é que eu consigo ver isso no meu dia a dia? Se você está olhando na tela do seu computador, se você está olhando na tela do seu celular, você está olhando exatamente essa tecnologia de RGB, que o Francis Elso usa bastante em sua pesquisa, entendeu? Então, nós químicos, a gente pega essa tecnologia, a gente pega essa interação da luz com a matéria e começa a tratar de forma mais fina, né, refinar a análise e consegue identificar, né, os padrões de cada elemento químico. Bom, Leandro, estou muito feliz na proposta, mas eu vou abrir aqui para as perguntas. Professor Marco quer falar? Pode falar, professor. Me permite um comentário. Eu coloquei no chat e estou conversando com os alunos, aliás, alunos meus participantes, né, que tem alunos, estudantes também. Eu estou em estado de êxtase.
E é tão fabuloso esse tema, é tão maravilhoso essa ciência forense, que eu entro no mundo de fantasia, e os alunos também estão entrando no mundo de fantasia, onde a gente só via isso, professor Francielso, no imaginário e dos filmes científicos, no CSI, né, que é muito famoso, filmes americanos, né, que a gente vê na Netflix, na TV, por assinatura e outro mais. E eles estão vendo que é esse mundo de fantasias, de fantasia que até então eles só vivenciavam na televisão, não é, nos filmes, eles estão vendo que é real, que é possível, que é verdadeiro, né? Que a ciência, ela sim, contribui, trabalha para solucionar crimes, problemas, para trazer benefícios e assim por diante. Eu estou ainda em estado de êxtase mesmo, estou adorando o tema, muito bom, os alunos aí estão adorando, aliás, todos, né, o chat aí está bombando com muitos elogios, tenho certeza que o professor Leandro iria falar sobre o chat, mas eu estou me antecipando, porque eu estava participando junto com ele comentando, poxa, professor, muito bom, poxa, e teve uns aí até espantado, meu Deus, isso existe mesmo, a ciência, ela é real, existe mesmo, não é? Vamos buscá-la, vamos acreditar nela, e a partir daí vamos ter esse conhecimento, que é importantíssimo para a gente. E como foi falado aí no final, formar cientistas brasileiros, se Deus quiser sair da nossa escola, não é? Parabéns mesmo. Eu esqueci de falar durante a apresentação, porque fugi um pouquinho da minha temática, da lógica da minha temática, mas recentemente, por causa da pandemia, o álcool gel se tornou algo raro, muito importante, que a gente necessita demais. Só que, com essa demanda muito alta, existe sempre aquelas pessoas que faltam com a verdade para produzir um produto de baixa qualidade, né? A análise da polícia, a demanda que a polícia teve foi muito alta. Muita gente dizendo que o produto estava adulterado, que não tinha qualidade, e a polícia precisou se desdobrar para fazer uma técnica rápida para a identificação do álcool em gel adulterado. Então, uma dupla do meu laboratório, que são policiais civis, aí em Recife, a Lívia e o Fernando, eles desenvolveram, com o equipamento que a gente tem, que é o equipamento de mão, ele cabe na palma da mão, eu até tinha colocado ele na apresentação, mas depois eu acabei tirando o slide, mas é um equipamento que cabe na palma da mão. Esse equipamento, ele pode ser levado para campo, faz a medida, e um modelo matemático simples, modelo matemático baseado na informação química extraída, ele automaticamente diz se o álcool gel ele está dentro ou fora da especificação. Então, automaticamente, um caminhão de álcool gel que chega de uma indústria, ele pode ser testado exaustivamente, várias vezes e rapidamente, sem a necessidade de coleta de amostra, levar para o laboratório, passar horas fazendo essa análise. Isso foi uma demanda de ontem que a gente conseguiu suprir hoje. Eu digo a gente porque foi a universidade. Eu me incluo dentro da universidade e eu acho que os alunos devem, quando eles se ingressam dentro de uma ciência, eles devem se incluir nesse campo. Então, todo o conhecimento que a gente vem produzindo, esses dois estudantes, a Lívia e o Fernando, eles são antigos alunos do DQF, do nosso departamento na UFPE. Então, eles trouxeram esse conhecimento, aplicaram de forma prática e economizaram, quem sabe, milhões, certo? De forma rápida, tá? A princípio era uma aplicação que não fazia sentido, não tinha essa necessidade, mas aí veio a pandemia e realmente apareceu onde aplicar exatamente o que eles estavam pensando, desenvolvendo. Então, eu gostaria de lembrar que a ciência forense ela é dinâmica, toda ciência é dinâmica. Então, todo conhecimento ele tem que estar sendo produzido e melhorado constantemente.
Como sempre, a universidade fazendo balbúrdia, né, professor? Muita balbúrdia, muita balbúrdia. Graças a Deus, né, que a gente consegue fazer essa balbúrdia mesmo com parcos recursos, né? Bom, é verdade aí, falou de Lívia, né, que é da Polícia Civil, fez esse ótimo trabalho para a identificação, né, de álcool em gel 70, um trabalho aqui de Pernambuco, né, do Instituto, né, de criminalista daqui. Bom, vamos abrir as perguntas que a professora Lívia vai fazer, que foi feito no chat, tanto aqui no Meet quanto lá no YouTube. É com você, Lívia. O microfone tem que ativar, professora. Está desativado. Conhece o pessoal aí? Boa tarde, pessoal. Mais uma vez, professor, agradecendo pela sua participação, por essa excelente palestra que o senhor acabou de ministrar, e aí trouxe esclarecimentos, conhecimentos, como o professor Marcos deixou bem claro aí, os meninos estão de boca aberta, né, com tanta tecnologia, com tanto conhecimento que a ciência produziu, está produzindo, na verdade, é maravilhoso, e a ciência brasileira, ela tem que crescer mesmo, tem que fazer pesquisa, e a gente tem que incentivar os meninos a pesquisar, a fazer pesquisa e a continuar. E aí tem uma pergunta aqui do professor Tarcísio, ele quer saber como pode diferenciar o sangue humano do sangue de outros animais. O microfone está desligado. Percebi. Então, atualmente a técnica padrão utilizada pela polícia é a análise de DNA, que ela é uma análise custosa, demorada, custa caro e demanda um conhecimento técnico, bastante técnico para ser implementada. A nossa proposta, com esse trabalho e com vários outros trabalhos, não sou só eu que estou fazendo pesquisa nesse sentido, mas o meu especificamente, é utilizar aquele padrão químico, aquele espectro, aquele gráfico químico, e identificar onde naquela composição química a gente tem uma diferença entre o sangue humano e o sangue animal. Tá? A gente cria modelos matemáticos. A gente tem uma área chamada quimiometria, que ela usa modelos matemáticos e estatísticos para a gente ensinar o computador a reconhecer um padrão de sangue humano, a exaustão. A gente coloca vários doadores e diz, olha, isso é o padrão de sangue humano, esse aqui é o padrão de sangue animal. E esse modelo, ele vai criar uma fronteira entre eles, tá? Com essa fronteira, a gente coloca uma amostra desconhecida nesse modelo e ele vai comparar. Ele parece mais com sangue humano ou mais com sangue animal? Ele parece mais com sangue humano, logo ele é sangue humano. Então, todos os meus modelos para reconhecer sangue em cenas de crime, eles constam desse tipo de barreira, desse tipo de fronteira de classificação. O modelo estatístico matemático vai jogar uma amostra desconhecida, ele vai reconhecer o padrão da amostra e vai dizer sangue humano ou sangue animal. O desafio agora, é claro, testar todos os limites à exaustão. Diluição de amostra, quantidades de amostra menores misturadas com sangue humano e sangue animal, enfim, fazer todos os testes de robustez para definir exatamente em um caso real, muito real, em todas as situações inimagináveis, se a gente consegue diferenciar um sangue ou outro. Que o perfil químico de um é diferente do perfil químico do outro, isso já está provado, já está demonstrado, e o trabalho foi publicado em revista internacional. Então, todos os nossos trabalhos, incluo aqui o trabalho do professor Leandro, da Marcela Albino, todos esses trabalhos eles são publicados nas melhores revistas internacionais para ganhar visibilidade e repercussão, para que todo o conhecimento gerado em cima deles seja divulgado,
certo? E seja creditado aos pesquisadores e universidades brasileiras também, tá? Então, basicamente é isso, a gente vê o padrão químico de cada um e cria um modelo estatístico para diferenciá-los. Ok, professor, obrigada. Bom, essa pergunta foi aqui no Meet, mas aí tem muitos elogios. Então, Eduardo Casimiro, a ciência merece um melhor reconhecimento, pois é através de estudos com embasamento científico que o mundo desenvolve de um modo geral. Muitas pessoas elogiando a sua palestra, professor, e aí, uma temática interessante. Obrigado por compartilhar conosco esse seu conhecimento, mais uma vez, elogios, e um assunto bastante complexo, porém, o professor fez ficar simples para entender. Foi uma palestra incrível, do aluno Oséias. Agradeço muito os elogios de todos, e eu sempre gosto de dizer que o trabalho do professor é tornar o assunto mais compreensível e mais simples possível, por mais que seja algo complexo, né? Então, eu fico agradecido por eles terem compreendido bem e por ter tido a capacidade de mostrar da forma mais simples possível esses exemplos. Vamos abrir agora as perguntas no Meet, forma oral, né? Quem quiser fazer a pergunta pode ligar o microfone, sua câmera e fazer a pergunta diretamente para o doutor Francielso Queiroz. Alguém? Alguém? Não? Ok. A gente agradece, né, Francielso, pela sua palestra, né? Agradecemos também à Universidade da UNB, né, Universidade de Brasília, isso é importante, a gente teve a nossa pesquisa, ela não só restringe a UFPR, é aberta, a gente agradece também à Polícia Científica aqui de Pernambuco, a Polícia Federal, com sede lá em Brasília, né, há uma grande importância, né, eu acredito que esteja o pessoal da polícia também assistindo a nossa palestra, é de extrema importância a nossa colaboração, né, a polícia se aproximando da universidade, a universidade se aproximando da polícia, a universidade se aproximando da sociedade, e a universidade está aqui, né, na nossa palestra, né, aberta ao público e ofertada pelo EREM Apolônio Salles. Só lembrando a vocês que amanhã vai ser, infelizmente, o nosso encerramento, tá? Que vai ser uma palestra incrível do professor doutor, professor doutor, Departamento de Química da Universidade Federal da Paraíba, tá? Que é o professor Fausto Fred da Silva, que é um professor lá do Departamento de Química, maravilhoso, que ele vai falar exatamente sobre a água como combustível de energia limpa e renovável. Como isso é possível? Vai ser uma palestra incrível, como foi feita hoje, né, na quarta-feira passada, terça-feira passada, eu espero a presença de todo mundo. Agradeço mais uma vez ao professor doutor, né, José Francielso, um grande pesquisador nacional e internacional, né, que saiu, né, do sertão de Pernambuco, né, da cidade Santa Cruz da Baixa Verde, ele faz questão. Eu estou na cidade, eu ia levar uma bronca. Do EREM, professor Adalto Carvalho de Serra Talhada. Foi um imenso prazer, né, estar aqui com o senhor aqui apresentando. Foi realmente a palestra. Eu sou suspeito, né, que a gente trabalha na área, mas está aí o Meet, está aí o YouTube, que não deixa mentir. Eu gostaria só de, já que você falou, que eu gosto de falar que sou de Santa Cruz da Baixa Verde, né? É uma cidade muito pequena. Aí eu brinco, olha, no início eu saí daqui para passar vergonha em Serra Talhada, porque minha cidade é muito pequena, Serra é um pouquinho maior. Eu fui lá, passei as vergonhinhas de Matuto, depois fui passar vergonha em Recife, depois fui passar vergonha em Copenhague, né? Então, o Matuto Internacional, a gente fica fazendo esse crescimento pessoal é muito importante. Eu só queria lembrar a todos os alunos que estão aqui, especialmente aos alunos, que a gente que vem da rede pública, do ensino público,
A gente tem nossas dificuldades, mas os professores, eles sempre estão ali para ajudar, para formar a gente da melhor forma possível. Se não for a melhor formação que você pode ter, com toda certeza é o melhor que eles puderam ofertar para vocês, e vocês conseguem chegar longe com isso. O professor tem o desafio. O professor tem o desafio de dominar uma sala com 40, 50 alunos, certo? Tentar ministrar todo aquele conteúdo, a exaustão, é cansativo, mas é para o crescimento de todos, tanto dos alunos quanto da sociedade. Então, aproveitem o máximo a escola, certo? Daqui a uns anos, aproveitem a universidade e todos vão ter um crescimento enorme com o estudo. A escola, ela é a melhor porta para a vida, certo? Porque na escola a gente vai aprendendo como viver, como chegar na sociedade, como chegar na universidade e crescer, tá? Então, aproveitem agora, que estão na escola com os professores correndo atrás de vocês, e lembrem que quando chegar na universidade, é vocês que vão correr atrás dos professores, viu? Bem lembrado, Francielso. Um abraço a todos e parabéns aos nossos estudantes pelo seu dia, tá? Vamos fazer uma reflexão, né? E vamos aí utilizar também os... Posso falar? Pode sim, Zorailda. Eu estou numa correria louca, viu, meu filho? Mas eu não poderia deixar de vir aqui para agradecer mais uma vez ao doutor Francielson. É isso? E quero dizer que você falou, cidadezinha pequenininha, passou vergonha aqui, ali e lá. Se você passou todas essas vergonhas e chegou onde chegou, meu filho, eu acho que a gente deveria ter mais exemplos como os seus. Porque só demonstra que é insistindo, é persistindo, que a gente chega a algum lugar, independente de como as pessoas estão nos vendo. Eu quero que você, quanto aluno da escola pública da Baixa Verde, que você disse que é uma cidade pequena, até menor do que Serra, a terra de Lampião, você tem que ter orgulho do lugar pequeno de onde você diz que morava, né, ou que mora, não sei, mas do grande homem que você se tornou, do grande profissional que você se tornou, entendeu? E buscando mais ainda, você não parou, né? Você ainda tem muito para crescer, e isso só vem a deixar como exemplo para os nossos estudantes que agora estão lhe ouvindo, que esteve lhe ouvindo durante todo esse processo, para que veja o seu exemplo. E a gente sabe que a vida é feita de exemplos. Bons exemplos como os seus devem ser seguidos e devem ser aplaudidos. Então, eu tenho muita honra de ter participado desse momento com você, que trouxe tantas coisas elucidantes aí. Eu me senti na minha aula de Direito, não vou mentir. Eu voltei à faculdade de Direito e me senti um professor de Psicologia Forense, falando essas coisas que você falou, né, pontuando tudo isso, e eu disse até a Leandro, eu estava muito triste por não poder dar 100% hoje numa temática que é tão interessante para mim. Mas, enfim, quero que você receba o nosso abraço, meu afeto, minha gratidão. Estou muito orgulhosa de saber que você foi aluno da escola pública, é aí onde eu tenho mais respeito ainda. Eu também fui aluna de escola pública toda a minha vida, e tudo que eu consegui junto com meus professores, e eu agradeço como professora a menção honrosa que você fez aos professores da escola pública. Eu também concordo com você, nós temos aí uma equipe fantástica de professores que precisam ser valorizadas pelos nossos estudantes e devem ser exploradas muito mais, porque nós temos uma equipe incrível. Haja vista que você está vendo aí, ó, Leandro, a equipe de Ciência da Natureza, a equipe da Ciência de Formadores que está assistindo no YouTube, tá certo? Todo mundo que está participando hoje dessa live,
só agradecer, viu, professor Francielson? Muito orgulhosa de ter participado de tudo isso. E você é grande, muito grande. E hoje você fez com que alunos como você, que estão assistindo essa live, possa pensar também em ser grande, assim como você é. Obrigada. Show. Aplausos. Bom, só lembrando, né, Francielson, o crime não compensa. Estamos Não. aí para investigar. Tchau, pessoal. O crime nunca compensou, né? Exatamente. O crime nunca compensou. Tá ok, pessoal. Tchau, até amanhã. Muito obrigado. Tchau. Um abraço a todos. Parabéns, Francielson. Parabéns, Muito Leandro. obrigado. Parabéns a todos. A sociedade pernambucana devia reconhecer seus filhos, mas Parabéns para todos, parabéns, Leandro. lutaram que venceram como você. Parabéns, Leandro. Parabéns, Francielson. Obrigado. Tchau. Deixa um pouquinho para amanhã, minha gente. Deixa um pouquinho para amanhã. Amanhã tem mais. É bom que Para não acabar tudo hoje. Vamos aproveitar e tirar dúvida. Francielson, agora, né? Oi? Ele é pernambucano, tem que ser valorizado, né? A sociedade tem que Com valorizar. certeza, Pernambucano Internacional. Somente a escola pública, né? Um exemplo ímpar, né? Pois é. É por isso que eu disse, os nossos alunos teve hoje a oportunidade de se ver na pessoa de Francielson. É, correto. Né? Francielson foi aluno de escola pública, então os alunos da escola pública teve a oportunidade de se ver nesse profissional, né, que hoje está aí dando palestra, dando a contribuição do conhecimento dele. E até a gente aqui que já passou por isso, fica abestalhada de ver esse menino aí falando com tanta propriedade das coisas que ele pontuou hoje. Mas, enfim, parabéns. Mais um dia, né, Leandro? De show. De show, mais né? um dia. Olha, Leandro, sabe qual é a minha maior alegria de tudo isso? É ver tua cara de felicidade. Tu não sabe como isso me alimenta. É por isso que eu faço questão, meu filho, de todo esforço que eu puder fazer, por isso e por qualquer outra coisa, ainda é pequeno. Muito Obrigado. bem. Obrigado mesmo. E Francielson é o nosso matuto mais inteligente, pelo menos é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço, de fato. Sempre falo a ele, a gente é muito amigo, né? E aí, realmente, Marcela tá aí, Marcela Albino, não me deixa mentir, né, Marcela? Ela tá gravando, ela não pode nem ligar a câmera, aquela que tá transmitindo. E a gente não pode também de fazer uma menção honrosa à sua amiga que está no YouTube, né, fazendo com que a gente possa gravar tudo isso para ficar aí como material para